Ela só queria se ajeitar antes de chegar no trabalho, usando o vidro de um carro como espelho. Mas quando percebeu que havia um homem a observando lá dentro e que ele era um milionário poderoso, sua vida mudou para sempre. Comenta aqui de qual cidade ou país você está assistindo essa história. Quero ver até onde essa história vai chegar. O sol da manhã paulistana castigava a Avenida Paulista enquanto Mariana Santos corria apressada entre os transeuntes, sentindo gotas de suor escorrerem por sua testa. Consultou o relógio. 9h42. Estava atrasada para sua entrevista na Vogue Brasil, talvez a última chance de conseguir um emprego que pudesse sustentar seu sonho de lançar sua própria marca de moda. Droga, 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 murmurou enquanto ajeitava a pasta de desenhos debaixo do braço. A blusa branca de seda, comprada em uma liquidação e guardada especialmente para ocasiões importantes, já mostrava manchas de transpiração. Precisava parecer profissional, impecável. Parou ofegante na calçada e olhou ao redor. Seu olhar fixou-se na janela espelhada de um BMW X7 preto, estacionado próximo à entrada do Shopping Cidade São Paulo. Mariana olhou para os lados, certificando-se de que ninguém prestava atenção, e aproximou-se do veículo. Apoiou a pasta no chão e rapidamente debruçou-se sobre a janela, usando-a como espelho para ajeitar os cabelos cacheados e verificar a maquiagem que já derretia no calor. Foi quando notou o problema. Uma das alças do sutiã havia escapado e estava visível sob a blusa transparente. Com dedos ágeis, Mariana ajustou a peça íntima, reorganizando discretamente o decote. Estava tão concentrada que não percebeu o leve movimento dentro do carro. Pronto, agora sim, sussurrou para si mesma, pegando a pasta e ajeitando a postura. Foi nesse exato momento que o vidro do carro começou a baixar lentamente. Mariana congelou, o rosto instantaneamente transformando-se numa máscara de horror. Dentro do veículo, um homem de terno impecável e óculos escuros a observava com uma expressão que oscilava entre divertimento e surpresa. Terminou o ajuste do seu figurino? Perguntou Felipe Tavares com um leve sorriso no canto dos lábios. A designer sentiu o sangue fugir do rosto e depois retornar com força total, tingindo suas bochechas de um vermelho intenso. A pasta escapou de suas mãos, espalhando desenhos e amostras de tecido pela calçada. Eu sinto muito. Eu não sabia que tinha alguém, gaguejou, abaixando-se desesperadamente para recolher os papéis que agora dançavam com a brisa. Felipe observou por alguns segundos antes de abrir a porta e sair do carro. Seu motorista, que estava na frente, fez menção de ajudar, mas ele fez um sinal para que permanecesse no lugar. Abaixou-se ao lado de Mariana e começou a recolher alguns dos desenhos. São seus? Questionou, examinando com genuíno interesse um esboço de vestido com detalhes geométricos inspirados na arquitetura de Niemeyer. São, respondeu ela, ainda mortificada. Por favor, me desculpe pelo inconveniente. Eu realmente não imaginei que... Interessante, interrompeu ele, ignorando as desculpas enquanto analisava outro desenho. Trabalha na área de moda? Tento, Mariana respondeu, recuperando parcialmente a compostura. Estou atrasada para uma entrevista de emprego na Vogue. Felipe entregou-lhe os papéis organizados, seus olhos castanhos finalmente encontrando os dela por trás dos óculos que agora repousavam na ponta do nariz. Bem, senhorita. Santos. Mariana Santos. Senhorita Santos, sugiro que se apresse. E quanto ao incidente do espelho improvisado... Ele fez uma pausa, o suficiente para que Mariana sentisse o estômago afundar. Considere uma dica. O lobby do shopping tem espelhos excelentes e ar-condicionado. Com as bochechas ardendo, Mariana ajeitou a pasta debaixo do braço, balbuciou mais algumas desculpas e retomou sua corrida em direção ao prédio da Condé Nast. Não tinha tempo para morrer de vergonha agora. A entrevista já estava praticamente perdida. A sala de espera da Vogue Brasil exalava exclusividade. Mariana observava nervosamente as outras candidatas, todas parecendo saídas diretamente das páginas da revista, com seus looks impecáveis e postura confiante. Em comparação, sentia-se um desastre ambulante. Cabelos desalinhados pelo vento, maquiagem comprometida pelo suor e a consciência pesada pelo vexame de minutos atrás. Mariana Santos? Chamou uma recepcionista com expressão entediada.
Respirando fundo, levantou-se e seguiu pelo corredor espelhado até a sala de entrevistas. Lá dentro, 3 editores a aguardavam com olhares críticos que pareciam avaliar cada centímetro de sua aparência antes mesmo que pudesse abrir a boca. "Você está atrasada", observou a mulher no centro, que Mariana reconheceu como Helena Lombardi, a temida editora-chefe da revista. "Peço desculpas, tive um contratempo no caminho", respondeu, tentando manter a voz firme. A entrevista transcorreu como um pesadelo em câmera lenta. Suas respostas soavam desconexas até para seus próprios ouvidos. Quando finalmente mostrou seu portfólio, percebeu com horror que faltavam algumas de suas melhores peças, provavelmente perdidas na calçada durante o incidente com o carro. 40 minutos depois, saiu do prédio com a certeza de que jamais receberia uma ligação daquela empresa. Caminhou cabisbaixa até o ponto de ônibus, sentindo o peso do fracasso sobre seus ombros. Sua mente voltava insistentemente à cena humilhante diante do carro, o rosto do homem agora claramente gravado em sua memória. "Ridícula, Mariana. Completamente ridícula", murmurou para si mesma enquanto esperava o transporte que a levaria de volta à realidade do pequeno apartamento compartilhado na Zona Leste. Na manhã seguinte, Mariana estava concentrada em seu trabalho temporário na cafeteria do Conjunto Nacional, equilibrando bandejas e atendendo executivos apressados, quando seu celular vibrou no bolso do avental. Um número desconhecido. "Alô?", atendeu, afastando-se um pouco do balcão. "Senhorita Santos, aqui é Daniela Nogueira, assistente do Sr. Felipe Tavares da Tavares Têxtil." Mariana franziu o senho. O nome não lhe dizia nada. "Sim, sou eu. O Sr. Tavares gostaria de marcar uma reunião com a senhorita ainda hoje, se possível. Trata-se de uma proposta profissional." "Perdão, mas não conheço nenhum Sr. Tavares", respondeu confusa. Houve uma pequena pausa do outro lado da linha. "A senhorita não deixou alguns desenhos cair próximo ao shopping Cidade São Paulo ontem de manhã? O Sr. Tavares estava no carro que a senhorita usou brevemente como espelho." O sangue fugiu do rosto de Mariana. Então aquele era o nome do homem no BMW. E agora ele queria uma reunião? Seria para processá-la por invasão de privacidade ou algo do tipo? Sim, me desculpe por aquilo. Foi um terrível mal-entendido", gaguejou. "O Sr. Tavares ficou impressionado com seus desenhos e gostaria de discutir uma possível colaboração. Ele é CEO da Tavares Têxtil, uma das maiores empresas do setor no país." Mariana quase deixou o celular cair. Tavares Têxtil era um nome que dispensava apresentações para qualquer pessoa no mundo da moda. Um gigante que fornecia tecidos para as maiores grifes nacionais e internacionais. "Seria possível comparecer ao nosso escritório às 17 horas hoje?", continuou a assistente, passando o endereço de um dos edifícios mais imponentes da Faria Lima. "Sim, claro", respondeu automaticamente, ainda em choque. "Excelente. O Sr. Tavares solicita que traga seu portfólio completo." Após desligar, Mariana permaneceu imóvel por alguns segundos, processando o que acabara de acontecer. Seu chefe pigarreou, trazendo-a de volta à realidade. "Santos, os clientes não vão se atender sozinhos." "Desculpe", murmurou voltando ao trabalho enquanto sua mente fervilhava. Às 16h45, Mariana atravessava as portas giratórias da sede da Tavares Têxtil, sentindo-se completamente deslocada em meio ao luxo e sofisticação do ambiente. Usava o melhor conjunto que conseguiu improvisar, uma saia lápis preta emprestada de sua colega de apartamento e a mesma blusa da entrevista, cuidadosamente passada. "Boa tarde. Tenho uma reunião com o Sr. Tavares", informou a recepcionista, tentando soar mais confiante do que se sentia. Minutos depois, era conduzida por um corredor extenso até uma sala de reuniões com vista panorâmica para São Paulo. E lá estava ele, de pé próximo à janela, contemplando a cidade. Felipe Tavares virou-se ao ouvir a porta abrir e Mariana pôde finalmente vê-lo sem os óculos escuros. Um homem de aproximadamente 35 anos, feições marcantes e um olhar penetrante que parecia avaliar cada detalhe à sua frente. "Senhorita Santos", cumprimentou com um aceno de cabeça. "Obrigado por vir. Vamos conversar sobre como sua criatividade e meu tecido podem se encontrar de maneira menos acidental desta vez." A sala de reuniões da Tavares Têxtil
respirava sofisticação. Uma mesa de madeira escura dominava o ambiente, refletindo a cidade que se estendia pela janela panorâmica. Mariana sentou-se desconfortavelmente na cadeira indicada por Felipe, que permaneceu em pé, observando-a com curiosidade. Então, Mariana Santos, começou ele, apoiando-se levemente na mesa. Conte-me mais sobre seu trabalho. Vi apenas fragmentos ontem. Com mãos ligeiramente trêmulas, Mariana abriu seu portfólio completo sobre a mesa, revelando suas criações. Havia vestidos inspirados na arquitetura brasileira, saias que evocavam o movimento das ondas de Copacabana, blusas com detalhes que remetiam à flora da Amazônia. Meu foco é traduzir elementos culturais brasileiros para peças contemporâneas, usando técnicas sustentáveis, explicou, recuperando gradualmente a confiança ao falar de seu trabalho. Estudei na Santa Marcelina e depois fiz especialização em técnicas sustentáveis no Senai. Felipe observava atentamente cada desenho, ocasionalmente tocando um tecido anexado ou analisando um detalhe mais de perto. Seu rosto permanecia impassível, mas seus olhos traíam um genuíno interesse. Por que não tem sua própria marca ainda? Questionou abruptamente. A pergunta pegou Mariana de surpresa. Dinheiro, respondeu com sinceridade. Preciso de investimento inicial para comprar matéria-prima de qualidade, contratar costureiras, participar de eventos. Tenho economizado, mas São Paulo é cara. Felipe assentiu como se já soubesse a resposta. Caminhou até a janela contemplando o caos ordenado do tráfego paulistano lá embaixo. A Tavares Têxtil está lançando uma nova linha de tecidos ecológicos feitos com fibras recicladas e corantes naturais. Queremos associar essa linha a um nome novo, alguém com visão fresca e comprometimento com sustentabilidade. Virou-se para encará-la. Seus desenhos refletem exatamente isso. Mariana sentiu o coração acelerar. O que exatamente está propondo, Sr. Tavares? Felipe, por favor. Ele retornou à mesa, sentando-se finalmente. Quero financiar sua primeira coleção, utilizando nossos novos tecidos. Você terá liberdade criativa, acesso ao nosso estúdio e equipe técnica. Em troca, sua marca será vinculada à nossa empresa, como um caso de sucesso de inovação sustentável. A proposta era surreal demais para ser verdade. Mariana estreitou os olhos procurando a pegadinha. E qual seria a contrapartida real? Ninguém oferece algo assim sem esperar muito em troca. Um sorriso discreto surgiu no rosto de Felipe. Inteligente, comentou. Sim, há condições. A principal, você precisará trabalhar exclusivamente em nosso estúdio durante 6 meses. Seu contrato incluirá cláusulas de confidencialidade e exclusividade. E, fez uma pausa significativa, precisaremos de resultados rápidos. A coleção deve estar pronta para o São Paulo Fashion Week do próximo semestre. Mariana engoliu em seco. Era um prazo apertado, mas não impossível. Porque eu? Há centenas de designers mais experientes e conhecidos que dariam um braço por esta oportunidade. Felipe levantou-se novamente, indicando que a reunião formal estava terminando. Justamente por isso. Não quero alguém com vícios criativos ou compromissos pré-estabelecidos com o mercado. Quero autenticidade e coragem para inovar. Seus olhos encontraram os dela. Além disso, qualquer pessoa capaz de usar minha janela como espelho sem constrangimento tem a ousadia necessária para se destacar nesse meio. Mariana corou instantaneamente com a lembrança. Eu estava desesperada. Exatamente o tipo de energia que procuro. Felipe estendeu-lhe um contrato. Pense com calma, mas não demore muito. Oportunidades assim têm prazo de validade. Ao sair do imponente edifício, Mariana sentia-se como se estivesse vivendo um sonho febril. Olhou para o contrato em suas mãos. Páginas e mais páginas de cláusulas jurídicas que determinariam seu futuro profissional. Na parada de ônibus, rodeada pelo burburinho da Faria Lima, tentou processar o que acabara de acontecer. Seu celular tocou. Era Juliana, sua amiga e colega de apartamento. E aí? O milionário do carro quer te processar ou o quê? Perguntou sem rodeios. Ele quer financiar minha marca, respondeu Mariana, ainda incrédula. O silêncio do outro lado da linha foi quebrado por um grito eufórico, que a fez afastar o telefone do ouvido. 2 semanas depois, Mariana atravessava as portas da Tavares Têxtil como funcionária oficial. Havia assinado o contrato após longas discussões com Juliana,
e uma consulta apressada a um amigo advogado. Os termos eram surpreendentemente favoráveis, embora a exclusividade e o prazo apertado fossem intimidantes. Foi recebida por Daniela, a assistente de Felipe, que a conduziu ao andar dedicado ao desenvolvimento criativo. O espaço era um sonho para qualquer designer, amplo, iluminado por luz natural, equipado com as mais modernas ferramentas e máquinas. Várias pessoas trabalhavam concentradas em diferentes estações. Este será seu espaço, indicou Daniela, mostrando uma mesa próxima à janela, já equipada com materiais de desenho, computador e amostras dos novos tecidos ecológicos. O senhor Tavares pediu que você se familiarize com os materiais hoje. Ele virá falar com você depois do almoço. Sozinha em sua estação, Mariana explorou os tecidos com fascínio. Algodão orgânico tingido com pigmentos naturais, fibras recicladas com texturas surpreendentes, sedas vegetais com caimento perfeito. Estava tão absorta que mal notou a aproximação de outra pessoa. Você deve ser a nova protegida de Felipe, disse uma voz feminina, carregada de um sotaque paulistano característico das áreas nobres da cidade. Mariana ergueu os olhos para encontrar uma mulher elegante, impecavelmente vestida, que a observava com uma curiosidade mal disfarçada. Sou Mariana Santos, apresentou-se estendendo a mão. Beatriz Almeida, diretora de marketing. A mulher apertou sua mão brevemente. Então foi você quem fez aquele showzinho no carro de Felipe. Mariana sentiu o rosto esquentar. Não foi bem assim. Relaxe, querida. Felipe não para de falar sobre seus desenhos. Beatriz analisou-a de cima a baixo. Embora aparentemente você precise de ajuda com outras coisas, além de financiamento. Antes que Mariana pudesse responder ao comentário claramente depreciativo, Beatriz continuou. Temos um coquetel corporativo na sexta. Sua presença é obrigatória, já que será a primeira apresentação oficial da parceria. Sugiro um upgrade no visual até lá. Com um sorriso ensaiado, Beatriz afastou-se, deixando Mariana com uma mistura de indignação e insegurança. Olhou para suas próprias roupas, simples, mas limpas e bem cuidadas, e depois para o restante da equipe, todos parecendo saídos de uma revista de moda. O almoço no refeitório executivo foi igualmente desconfortável. Sentada sozinha, Mariana observava os grupos já formados, as conversas em inglês fluente sobre viagens internacionais, restaurantes estrelados e casas de praia. Um mundo completamente diferente do seu, onde dividir um apartamento pequeno com uma amiga era a realidade financeira possível. Quando Felipe finalmente apareceu em sua estação, já era meio da tarde. Ele vestia um terno azul marinho que certamente custava mais que todos os pertences de Mariana somados. Como está se adaptando? Perguntou, puxando uma cadeira para sentar-se ao lado dela. Os materiais são incríveis, respondeu honestamente, mostrando os primeiros esboços que havia feito. Nunca trabalhei com tecidos desta qualidade. Felipe examinou os desenhos com atenção genuína. Gosto da direção que está tomando. Tenho uma proposta adicional. Mariana aguardou, apreensiva. O coquetel de sexta-feira é importante. Estarão presentes nossos principais clientes e investidores. Ele fez uma pausa escolhendo as palavras. Gostaria que você usasse uma de suas próprias criações, algo que represente o conceito da coleção. Mas só tenho 3 dias. Não tenho como produzir algo tão rapidamente. Felipe sorriu. Já pensei nisso. Tenho 2 costureiras de alta costura à sua disposição a partir de amanhã. Escolha um dos seus designs e elas o executarão. A oportunidade era extraordinária, mas Mariana sentiu um incômodo. Felipe, percebi que... Bem, talvez eu não me encaixe muito no padrão de pessoa que frequenta esses eventos. Ele a observou por um momento, entendendo perfeitamente o subtexto. Está falando do comentário de Beatriz? Ela mencionou que conversaram. Mariana desviou o olhar, constrangida por ter sido tão transparente. Mariana... Felipe inclinou-se ligeiramente em sua direção. Contratei você exatamente porque não é como todos aqui. Não quero mais do mesmo. Sua voz era firme, mas gentil. Quanto à sua aparência ou background social, isso não me interessa. Seu talento, sim. As palavras eram reconfortantes, mas algo no tom de Felipe sugeria que havia mais em jogo do que apenas seu talento. Mariana assentiu, decidindo focar no trabalho, a razão pela qual estava ali.
Vou preparar o desenho para as costureiras amanhã, comprometeu-se. Excelente. Felipe levantou-se. Um último detalhe. Estarei viajando nos próximos 2 dias. Na sexta, passarei para buscá-la às 19 horas. O evento começa às 20h no rooftop do Hotel Unique. Mariana arregalou os olhos. Me buscar? Não é necessário. Posso encontrá-lo lá. Faço questão, insistiu ele com um sorriso enigmático. Considere parte do pacote promocional. Naquela noite, ao retornar para seu pequeno apartamento na Zona Leste, o contraste entre os 2 mundos que agora habitava não poderia ser mais evidente. Juliana estava preparando macarrão instantâneo na cozinha minúscula quando Mariana entrou, exausta. Aí como é trabalhar no templo do capitalismo? Brincou Juliana, servindo 2 porções em tigelas de plástico. Mariana desabou no sofá gasto. Surreal. Tenho 3 dias para criar um vestido para um coquetel com a nata empresarial de São Paulo. Uau! Juliana entregou-lhe a tigela. E o tal Felipe? Continua sendo o gato rico misterioso? Mariana revirou os olhos, mas não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Ele é complexo. Educado, profissional, mas sinto que há algo mais por trás dessa oportunidade toda. Tipo o quê? Um fetiche por mulheres que usam janelas de carros como espelho? Juliana riu alto. Para com isso. Mariana atirou uma almofada na amiga, mas também riu. Falando sério, acho que ele tem algum motivo pessoal para essa parceria que vai além dos negócios. Só não descobri qual é ainda. Bem, Juliana deu de ombros. Enquanto isso beneficie vocês 2, qual o problema? Aproveita a onda, Mari. Quantas chances assim aparecem na vida? Mariana assentiu, saboreando seu macarrão instantâneo enquanto pensava no vestido que usaria em um dos rooftops mais exclusivos da cidade. A vida tinha um senso de humor peculiar às vezes. A sexta-feira chegou com uma rapidez assustadora. Nos 3 dias anteriores, Mariana havia trabalhado intensamente com as costureiras da Tavares Têxtil para criar um vestido que representasse sua visão. Optou por um modelo de corte assimétrico em seda natural, tingida com corantes derivados de jabuticaba, criando um degradê de roxos e azuis que remetia ao entardecer paulistano. O tecido, produzido com tecnologia sustentável da empresa, tinha uma textura única e um caimento perfeito. Às 18h30, Mariana estava em seu apartamento dando os últimos retoques na maquiagem, enquanto Juliana circulava nervosamente ao seu redor. Não acredito que você vai encontrar toda aquela gente importante, exclamou a amiga, ajudando a ajustar o vestido. Tem certeza que não quer usar meus brincos de prata? Obrigada, Ju, mas vou com estes mesmo. Mariana indicou os pequenos brincos artesanais que havia comprado de um artista indígena em uma feira. Combinam mais com o conceito da coleção. O interfone tocou, fazendo ambas saltarem. Juliana correu para atender. Ele chegou, anunciou com os olhos arregalados, retornando à sala. Tem um BMW preto parado em frente ao prédio. É real mesmo, Mari? Mariana respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Era apenas um evento profissional, repetiu para si mesma. Mas no fundo, sabia que estava ansiosa para ver Felipe novamente. Desceu as escadas do prédio antigo. O elevador estava em manutenção, como sempre, e encontrou Felipe esperando na calçada ao lado do carro. Ele vestia um smoking perfeitamente ajustado e, por um breve momento, pareceu genuinamente impressionado ao vê-la. Boa noite, Mariana, cumprimentou com um leve sorriso. O vestido ficou extraordinário. Obrigada, respondeu ela, sentindo-se estranhamente tímida. Espero que represente bem o conceito. Durante o trajeto até o Hotel Unique, conversaram sobre o andamento dos desenhos da coleção. O motorista mantinha-se discreto, enquanto a cidade se transformava ao redor deles, deixando para trás a simplicidade da Zona Leste e adentrando gradualmente as áreas mais privilegiadas de São Paulo. Nervosa? Perguntou Felipe, quando o emblemático edifício em forma de meia-lua ficou visível. Um pouco, admitiu Mariana. Nunca estive em um evento como este. Lembre-se, você está lá por seu talento, e eu estarei ao seu lado. Havia algo reconfortante naquelas palavras, mesmo que Mariana soubesse que a presença dele ao seu lado era mais uma estratégia de marketing do que qualquer outra coisa. O rooftop do Hotel Unique oferecia uma vista de tirar o fôlego da cidade. A piscina iluminada refletia o céu noturno, enquanto executivos elegantemente vestidos circulavam com taças de champanhe.
Um quarteto de cordas tocava discretamente em um canto. Assim que entraram, Mariana sentiu os olhares curiosos. Felipe colocou gentilmente a mão em suas costas, guiando-a entre os convidados. A cada parada, ele a apresentava com evidente orgulho. Esta é Mariana Santos, a designer por trás da nossa nova linha sustentável. Para surpresa de Mariana, seu vestido causava genuíno interesse. Vários convidados tocavam o tecido com admiração, questionando sobre o processo de tingimento natural. Pela primeira vez, sentiu que estava realmente sendo valorizada por seu trabalho, não julgada por sua origem. "Viu só? Você é a sensação da noite", comentou Felipe entregando-lhe uma taça de champanhe. Beatriz aproximou-se, impecável em um vestido preto de grife internacional. Seus olhos avaliaram Mariana de cima a baixo, antes de abrir um sorriso artificial. "Mariana, que surpresa agradável. Seu vestido é interessante." "Obrigada, Beatriz. É o primeiro protótipo da coleção." Felipe interveio. "Na verdade, já temos 3 investidores interessados especificamente no processo de tingimento natural que Mariana desenvolveu." Beatriz forçou um sorriso ainda maior. "Maravilhoso. Com licença, preciso cumprimentar os representantes da Vogue." Quando ela se afastou, Mariana não conseguiu evitar uma risada baixa. "O que foi?" perguntou Felipe, arqueando uma sobrancelha. "É irônico. Eu falhei miseravelmente na entrevista da Vogue há menos de um mês. E agora estou aqui, sendo apresentada aos editores como designer promissora." Felipe sorriu. O timing é tudo nos negócios e na vida. Conforme a noite avançava, Mariana surpreendeu-se com a facilidade com que Felipe navegava entre os diferentes círculos sociais. Ele parecia perfeitamente à vontade, tanto conversando com grandes empresários, quanto com os garçons que serviam os canapés. "Você não é como eu imaginava", comentou ela durante um momento mais tranquilo, quando estavam sozinhos próximos à borda da piscina. "E como imaginava que eu seria? Mais arrogante, talvez? Mais distante?" Mariana sentiu as bochechas corarem. O champanhe estava deixando-a perigosamente sincera. Felipe riu. "Cresci no interior de Minas. Meu pai começou a empresa com um pequeno tear em Divinópolis. Nunca me esqueci de onde vim." Essa revelação pegou Mariana de surpresa. Havia imaginado que Felipe pertencia a alguma dinastia industrial tradicional. "Então somos 2 estrangeiros neste mundo", observou ela. Seus olhares se encontraram, e por um momento, algo além do profissionalismo pairou no ar entre eles. O momento foi quebrado quando um fotógrafo se aproximou, pedindo uma foto dos dois para a revista Business Brasil. No caminho de volta, já passava da meia-noite. Mariana estava exausta, mas estranhamente animada. O evento havia sido um sucesso, e as conexões que Felipe proporcionara poderiam ser inestimáveis para sua carreira. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" arriscou ela, enquanto o carro serpenteava pelas ruas agora mais vazias. "Fique à vontade. Por que realmente me escolheu? Não acredito que foi só pelos desenhos que caíram no chão." Felipe ficou em silêncio por alguns instantes, olhando pela janela. "Há 2 anos recusei um designer talentoso, porque ele não tinha o perfil adequado para nossa marca. Vinha de uma favela no Rio, não falava inglês, não se vestia bem. 6 meses depois, ele foi descoberto por uma marca italiana, e hoje é um dos nomes mais promissores da moda sustentável europeia." Virou-se para encará-la. "Prometi a mim mesmo que não cometeria o mesmo erro de julgamento novamente." A sinceridade da resposta surpreendeu Mariana. Havia vulnerabilidade ali, algo que ela não esperava de um homem em sua posição. Quando o carro parou em frente ao seu prédio simples, Felipe desceu para abrir a porta para ela. "Obrigada pela oportunidade", disse Mariana, genuinamente grata. "Não vou desperdiçá-la." "Sei que não." Ele sorriu. "Segunda-feira começamos para valer. Temos um desfile para preparar." Impulsivamente, Mariana inclinou-se e beijou sua bochecha, um gesto que surpreendeu a ambos. "Boa noite, Felipe." Enquanto subia as escadas do prédio, sentiu o olhar dele acompanhando-a. A noite havia mudado algo entre eles, mas Mariana não estava pronta para definir exatamente o que. Nas semanas que se seguiram ao coquetel, Mariana mergulhou completamente no desenvolvimento da coleção. O estúdio da Tavares Têxtil tornara-se praticamente sua segunda casa. Chegava cedo e saía tarde,
frequentemente sendo a última a apagar as luzes. A equipe, inicialmente distante, começava a respeitá-la conforme seu trabalho ganhava forma. Até mesmo Beatriz, sempre com um comentário ácido na ponta da língua, passou a incluí-la nas reuniões estratégicas de marketing. Numa manhã particularmente agitada, Mariana estava absorta em ajustes de um protótipo quando Felipe apareceu ao seu lado, observando em silêncio seu trabalho. "Não te vi chegar", comentou ela, ajeitando mechas de cabelo que escapavam do coque improvisado. Não quis interromper. Ele sentou-se ao lado dela. "Vim te convidar para uma visita." "Visita?" "A nossa fábrica em Americana. Acho importante que você conheça todo o processo de produção dos tecidos que está utilizando." A proposta era tentadora. Americana, no interior de São Paulo, era conhecida como o polo têxtil do estado. "Quando?" "Amanhã. Sairemos cedo e voltaremos no mesmo dia." Mariana hesitou. "Tenho reunião com a equipe de estilistas de manhã. Já cancelei." Felipe sorriu diante de seu olhar reprovador. "É importante, Mariana. Precisamos registrar o processo para o material promocional da coleção." No dia seguinte, às 7 da manhã, Mariana esperava na frente de seu prédio, tentando ignorar os olhares curiosos dos vizinhos para o carro executivo parado ali. Para sua surpresa, Felipe estava dirigindo pessoalmente, sem o motorista habitual. "Você dirige?" perguntou ela entrando no veículo. Ele riu. "Apesar dos rumores, sei fazer coisas básicas como dirigir e preparar café." A viagem de quase 2 horas até a Americana revelou um lado mais relaxado de Felipe. Fora do ambiente corporativo, ele parecia mais jovem, mais acessível. Conversaram sobre música, filmes e comida, descobrindo gostos surpreendentemente similares, apesar das diferentes origens. "Espera, você gosta de rap nacional?" perguntou Mariana incrédula, quando ele mencionou casualmente ser fã de Racionais MCs. "Cresci ouvindo. Minha mãe odiava, o que tornava ainda melhor", confessou com um sorriso nostálgico. A fábrica da Tavares Têxtil impressionou Mariana pela combinação de tecnologia avançada e preocupação ambiental. Felipe guiou-a pessoalmente por cada setor, desde o tratamento das fibras naturais até os processos de tingimento ecológico. "Todo o sistema de água é fechado", explicou ele com evidente orgulho. "Reutilizamos 95% da água no processo produtivo. E o restante passa por tratamento antes de retornar ao meio ambiente." Os funcionários cumprimentavam Felipe com um genuíno respeito, muitos o chamando pelo primeiro nome. Ele conhecia vários pelos nomes também, perguntando sobre familiares ou projetos específicos. Durante o almoço no refeitório da fábrica, Felipe fizera questão de comerem ali, junto com os funcionários. Mariana observou-o com nova perspectiva. "Você é diferente aqui", comentou. "Como assim?" "Mais autêntico. Em São Paulo, às vezes parece que está representando um papel." Felipe mastigou lentamente antes de responder. "O mundo corporativo exige certas máscaras. Mas aqui", gesticulou ao redor, "este lugar é real. O que fazemos impacta diretamente a vida destas pessoas, das famílias delas." No caminho de volta, pararam em um pequeno mirante com vista para a cidade. O sol começava a se pôr, tingindo o horizonte de laranja e vermelho. "Foi por isso que me trouxe hoje?" perguntou Mariana enquanto observavam a paisagem. "Para me mostrar o lado humano da empresa?" "Em parte", admitiu Felipe. "Queria que entendesse que não somos apenas números e lucros. Há uma filosofia por trás do que fazemos." "E a outra parte?" Felipe virou-se para ela, seu olhar intenso. "Queria passar um tempo com você, fora daquele ambiente, conhecê-la melhor." O coração de Mariana acelerou. Havia algo na maneira como ele a olhava que ia além do profissional. "Felipe, isso não complica as coisas. Somos parceiros de negócios." "A vida é complicada por natureza", respondeu ele, dando de ombros. "Prefiro ser honesto sobre o que sinto do que fingir indiferença." O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades não ditas. Mariana sabia que deveria estabelecer limites claros. Sua carreira, seu futuro, dependiam dessa parceria profissional. Mas havia algo magnético em Felipe, algo que ia além de sua riqueza ou posição. "Precisamos voltar", disse ela finalmente. "Tenho muito trabalho esperando." Durante o restante da viagem, conversaram sobre assuntos seguros, a coleção, prazos, expectativas para o desfile. Mas a tensão subjacente permanecia.
como uma corrente elétrica no ar entre eles. De volta a São Paulo, já era noite quando chegaram ao prédio de Mariana. Felipe insistiu em acompanhá-la até a porta. "Obrigada pelo dia", disse ela, procurando as chaves na bolsa. "Foi esclarecedor." "Mariana", Felipe tocou seu braço levemente. "O que disse antes, não espero nada em troca. Não quero que pense que sua posição no projeto depende de qualquer coisa além de seu talento." A sinceridade em sua voz a tocou. "Eu sei." Por um momento ficaram ali parados, próximos demais para uma relação puramente profissional, distantes demais para qualquer outra coisa. "Boa noite, Felipe", despediu-se ela entrando rapidamente no prédio. Dentro do apartamento, encontrou Juliana assistindo televisão. "Então, como foi o dia de trabalho com o chefão?", perguntou a amiga, fazendo aspas com os dedos. Mariana desabou no sofá. "Estou em apuros, Ju." "Que tipo de apuros? Tipo, ele é um babaca manipulador ou tipo, estou me apaixonando pelo meu chefe?" "O segundo", admitiu Mariana, cobrindo o rosto com uma almofada. Juliana riu. "Bem, pelo menos você tem bom gosto nos seus problemas." Na segunda-feira seguinte, o clima no estúdio estava diferente. Beatriz convocou uma reunião de emergência com toda a equipe criativa. "Nossos concorrentes da Tecel Brasil acabam de anunciar uma linha sustentável para o mesmo período do nosso lançamento", anunciou, exibindo no telão matérias de sites especializados. "Precisamos acelerar nosso cronograma e garantir que nosso conceito seja mais impactante." Os olhos de todos se voltaram para Mariana, que sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. "Podemos adiantar o desenvolvimento dos protótipos", sugeriu, folheando rapidamente seu caderno de anotações. "Mas precisaríamos de mais costureiras e acesso prioritário aos tecidos da nova linha." "Considere aprovado", respondeu Felipe, que assistia à reunião do fundo da sala. "Beatriz, reorganize os recursos necessários. Mariana terá prioridade máxima." O novo ritmo de trabalho era exaustivo. Mariana passava dias inteiros no estúdio, frequentemente dormindo apenas algumas horas no sofá da sala de descanso. Sua vida pessoal praticamente desapareceu. Via Juliana apenas de relance, e seu contato com Felipe limitava-se a reuniões formais com a equipe. Numa noite particularmente estressante, quando todos já haviam ido embora, Mariana lutava com um detalhe de acabamento que se recusava a funcionar como ela imaginara. Frustrada, jogou o tecido sobre a mesa e deixou as lágrimas de exaustão finalmente virem. "Não está funcionando", murmurou para si mesma. "O que não está funcionando?" A voz de Felipe a sobressaltou. Ele estava parado na porta, observando-a com preocupação. "Felipe, pensei que todos já tivessem ido. Esqueci alguns documentos." Ele aproximou-se, examinando o protótipo abandonado. "O acabamento?" "Sim", respondeu ela, enxugando discretamente as lágrimas. "Não consigo fazer o caimento ficar perfeito com este tecido específico." Felipe observou o material por alguns instantes. "Você já tentou usar a técnica tradicional mineira de costura diagonal? Aprendi sobre isso com minha avó, que era costureira em Divinópolis." Mariana olhou-o surpresa. "Você sabe costurar?" "Um pouco. Cresci entre tecidos e máquinas." Ele pegou uma agulha e demonstrou a técnica, seus dedos movendo-se com surpreendente habilidade. "Experimente assim." Seguindo suas instruções, Mariana refez o acabamento. Para sua surpresa, o tecido cedeu perfeitamente, criando exatamente o efeito que ela buscava. "É incrível!" exclamou, admirando o resultado. "Como sabia disso?" Felipe sorriu, um sorriso genuíno que raramente exibia nas reuniões corporativas. "Há muito mais em mim do que o terno e a conta bancária, Mariana." Naquele momento, algo mudou definitivamente entre eles. Não era apenas atração física ou fascínio pela diferença de mundos. Era um reconhecimento mútuo, uma conexão baseada em paixão compartilhada pelo trabalho e respeito genuíno. "Vamos jantar", sugeriu ele. "Você precisa de uma pausa." "Estou horrível", protestou ela, indicando as roupas amassadas e o cabelo desarrumado. "Está perfeita", respondeu Felipe com uma simplicidade desarmante. "Conheço um lugar aqui perto onde fazem o melhor PF de São Paulo. Nada de restaurantes chiques hoje." Mariana sorriu, rendendo-se. Um PF soa como o paraíso agora. Enquanto saíam juntos do edifício corporativo,
Mariana percebeu que, independentemente do que acontecesse entre eles, Felipe Tavares havia se tornado muito mais que um investidor em sua carreira. Ele estava se tornando parte de sua história. O São Paulo Fashion Week se aproximava rapidamente. Faltando apenas 3 semanas para o grande evento, a coleção de Mariana ganhava forma definitiva. 12 looks completos, que contavam a história da natureza brasileira, através de tecidos sustentáveis, cortes inovadores e detalhes que homenageavam artesãos locais. O relacionamento entre Mariana e Felipe havia evoluído para uma cumplicidade que surpreendia a ambos. Após aquele jantar no pequeno restaurante de comida caseira, tornaram-se mais próximos, compartilhando ideias e histórias pessoais durante longas noites de trabalho. Mantinham, no entanto, uma distância profissional perante a equipe. Ambos sabiam que qualquer sugestão de favorecimento poderia comprometer a credibilidade de Mariana na empresa. Numa tarde particularmente agitada, enquanto supervisionava os últimos ajustes nas peças, Mariana recebeu uma mensagem de texto de Felipe. "Preciso te mostrar algo. Encontre-me no estacionamento às 18 horas." Intrigada, ela terminou suas tarefas pontualmente. No estacionamento, Felipe a esperava ao lado de seu carro pessoal. "Para onde vamos?" perguntou ela entrando no veículo. "Você confia em mim?" respondeu ele com um pequeno sorriso. Mariana assentiu, percebendo que a resposta era verdadeira. Contra todas as probabilidades, confiava nele. Felipe dirigiu por bairros que Mariana não conhecia bem, até parar em frente a um antigo galpão industrial em uma área aparentemente abandonada na zona norte da cidade. "O que é este lugar?" "Algo que quero dividir com você antes de qualquer outra pessoa", respondeu ele, conduzindo-a para dentro do edifício. O interior do galpão estava sendo completamente renovado. Grandes janelas permitiam a entrada de luz natural, iluminando um espaço amplo com pé direito alto. Trabalhadores instalavam divisórias de vidro reciclado e estruturas de bambu. "Este será o primeiro ateliê sustentável colaborativo de São Paulo", explicou Felipe, observando a reação dela. "Um espaço onde designers independentes poderão trabalhar, trocar experiências e ter acesso a materiais ecológicos a preços justos." Mariana caminhou pelo espaço, encantada. "É incrível. Mas por que está me mostrando isso agora?" "Porque quero que seja a diretora criativa deste espaço", respondeu ele simplesmente. "Depois do lançamento da coleção, independentemente do sucesso comercial que alcançarmos, quero que este seja seu próximo projeto." A oferta pegou Mariana completamente de surpresa. Era uma oportunidade que ia muito além de suas expectativas mais otimistas. "Felipe, eu não sei o que dizer." "Diga que aceita." Ele se aproximou, tomando suas mãos nas dele. Sua visão, seu talento, seu compromisso com sustentabilidade e inclusão é exatamente o que este lugar precisa. Havia sinceridade nos olhos dele, uma vulnerabilidade que Mariana raramente via. Mas havia também algo mais, algo que ambos vinham evitando nomear nas últimas semanas. Isso não tem nada a ver com o que está acontecendo entre nós?" perguntou ela diretamente. Felipe hesitou por um instante. "Seria mentira dizer que meus sentimentos por você não influenciam minhas decisões. Mas também seria injusto dizer que esta oportunidade não é baseada primordialmente em seu mérito." A honestidade da resposta desarmou Mariana. Antes que pudesse responder, o celular de Felipe tocou com insistência. Ele verificou a tela e seu semblante mudou instantaneamente. "Preciso atender, é Beatriz." Afastando-se alguns passos, Felipe atendeu a chamada. Mariana podia perceber pela expressão dele que algo estava errado. Quando desligou, seu rosto estava tenso. "O que houve?" "Vazamento de informações. Alguém da equipe fotografou peças da coleção e enviou para a Tecel Brasil. Eles estão acelerando a produção para lançar designs similares antes de nós." Mariana sentiu o chão sumir sob seus pés. Como isso é possível? O estúdio tem segurança máxima. Foi alguém de dentro com acesso privilegiado. O tom de Felipe era grave. "Vamos voltar para o escritório. Beatriz está reunindo toda a equipe." O clima no edifício da Tavares Têxtil era de tensão palpável. No andar executivo, toda a equipe criativa aguardava em silêncio na sala de reuniões. Beatriz andava de um lado para outro, seu salto alto marcando o ritmo da ansiedade coletiva. Quando Mariana e Felipe entraram,
Todos os olhares se voltaram para eles. Beatriz rapidamente projetou na tela grandes imagens dos designs vazados. Estas fotos foram tiradas no nosso estúdio há 3 dias, explicou ela. Hoje de manhã, um contato na Tecel Brasil me enviou estas outras. Ela avançou para o próximo slide, mostrando protótipos muito similares aos de Mariana, mas com pequenas modificações. Como puderam copiar tão rápido? Questionou um dos estilistas. Eles já estavam trabalhando em uma linha sustentável, respondeu Beatriz. Nossos designs apenas deram a eles direção específica. Felipe permanecia estranhamente calado, observando cada pessoa na sala. O importante agora é identificar o responsável, continuou Beatriz. As fotos originais foram enviadas de um e-mail anônimo, mas podemos rastrear quando e onde foram tiradas. Mariana examinava as imagens com crescente desconforto. Algo não parecia certo. Estas fotos, começou ela hesitante, foram tiradas do meu ângulo de trabalho. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Beatriz sorriu friamente. Exatamente o que estávamos pensando, Mariana. Está sugerindo que eu vazei meus próprios designs? Mariana olhou incrédula para os rostos ao redor, buscando apoio, mas encontrando apenas desconfiança. Isso não faz o menor sentido. Faz sentido se você estiver trabalhando para a concorrência desde o início, respondeu Beatriz. Ou se recebeu uma oferta melhor recentemente. Felipe finalmente interveio. Vamos todos nos acalmar. Ninguém está acusando ninguém ainda. Claro que não, retrucou Beatriz sarcasticamente. Principalmente porque é a sua protegida, não é, Felipe? O tom insinuante causou desconforto visível em todos. Mariana sentiu-se exposta, vulnerável. Meu trabalho, minha reputação estão nesta coleção, defendeu-se ela. Por que eu sabotaria algo que também é meu? Talvez porque conseguiu o que queria, sugeriu Beatriz. Visibilidade, acesso a contatos importantes, conhecimento dos nossos processos internos, tudo o que um espião industrial precisaria. Felipe bateu na mesa com força suficiente para fazer todos saltarem. Chega, vamos investigar isso profissionalmente. Beatriz, peça à segurança as gravações das câmeras dos últimos dias. Quero todos os logs de acesso ao estúdio e aos arquivos digitais. Virando-se para Mariana, seu tom suavizou ligeiramente. Você tem alguma ideia de como fotos tiradas do seu ângulo de trabalho chegaram à concorrência? Havia dúvida genuína na pergunta, e isso feriu Mariana mais profundamente do que qualquer acusação direta de Beatriz. Não, respondeu ela firmemente, mas pretendo descobrir. A reunião foi encerrada com instruções para que ninguém comentasse o vazamento externamente. Enquanto os outros saíam, Felipe pediu que Mariana permanecesse. Quando ficaram sozinhos, ele parecia dividido entre o papel de CEO e o homem que apenas 1 hora antes havia compartilhado um momento de intimidade com ela. Mariana, preciso te perguntar diretamente. Você teve algum contato com a Tecel Brasil nos últimos meses? Não acredito que está me perguntando isso. A decepção era evidente em sua voz. Estou em uma posição difícil aqui, explicou ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Preciso considerar todas as possibilidades, inclusive a possibilidade de que eu trairia sua confiança. Os olhos dela brilhavam com lágrimas contidas. Depois de tudo, não é sobre nós, é sobre a empresa, dezenas de empregos, milhões investidos. Mariana pegou sua bolsa. É justamente sobre nós, Felipe, sobre confiança. Caminhou até a porta e parou. Vou descobrir quem fez isso. Não porque você está duvidando de mim, mas porque ninguém sabota meu trabalho e sai impune. Deixando Felipe para trás, Mariana dirigiu-se diretamente ao estúdio. A maioria dos funcionários já havia ido embora, permitindo que ela examinasse seu espaço de trabalho com olhos críticos. As fotos vazadas mostravam detalhes que apenas alguém com acesso próximo poderia capturar. Mariana começou a revirar mentalmente as últimas semanas, tentando lembrar quem havia estado mais presente durante seu processo criativo. Foi quando notou algo estranho. Seu caderno de esboços estava levemente desalinhado na gaveta. Mariana era meticulosa com seus materiais, sempre os deixando em posições específicas, um hábito que sua mãe, empregada doméstica, lhe ensinara desde pequena. Examinando o caderno, percebeu que algumas páginas estavam minimamente marcadas, como se tivessem sido manuseadas recentemente.
Nem ela, nem Felipe haviam estado no estúdio na noite anterior. Seu celular vibrou com uma mensagem de Juliana. Tudo bem? Você parece preocupada nos últimos dias. Mariana hesitou antes de responder. Juliana era a única pessoa externa à empresa que sabia detalhes da coleção. Não porque Mariana houvesse revelado informações confidenciais, mas porque ocasionalmente trabalhava em esboços em casa, e Juliana inevitavelmente os via. Podemos conversar quando eu chegar? Respondeu. A semana seguinte foi a mais tensa na carreira de Mariana. O vazamento dos designs criou um ambiente de desconfiança generalizada no estúdio. Suas interações com Felipe limitavam-se a conversas estritamente profissionais, sempre na presença de outros membros da equipe. Beatriz, por outro lado, parecia quase satisfeita com a situação, lançando olhares triunfantes sempre que cruzava com Mariana pelos corredores. Apesar das circunstâncias, a preparação para o desfile continuava. A coleção estava praticamente pronta, com ajustes menores sendo feitos nos protótipos finais. A equipe de marketing trabalhava intensamente na campanha que acompanharia o lançamento, embora com adaptações de última hora para diferenciar-se ainda mais do que a concorrência apresentaria. Em casa, Mariana havia compartilhado tudo com Juliana, que ficou indignada com as suspeitas lançadas sobre a amiga. É obviamente uma armação, insistia Juliana enquanto preparavam um jantar simples na cozinha apertada. Alguém está tentando te sabotar. Mas quem? E por quê? Essa tal de Beatriz parece suspeita. Ela claramente não gosta de você e está próxima ao Felipe. Mariana considerou a possibilidade. Beatriz sempre demonstrara ressentimento, especialmente após o coquetel onde Mariana havia recebido tanta atenção. Mas ela tem tanto a perder quanto qualquer um se a coleção fracassar. Juliana deu de ombros. Algumas pessoas preferem ver outros fracassarem, mesmo que isso signifique algum prejuízo próprio. Na manhã seguinte, Mariana chegou especialmente cedo ao estúdio. Havia solicitado à equipe de segurança acesso às gravações das câmeras, alegando que precisava verificar quando certos protótipos haviam sido movidos. Após horas revisando tediosamente as filmagens dos últimos dias, finalmente encontrou algo. 3 noites antes do vazamento, quando todos já haviam saído, uma figura entrou no estúdio usando o cartão de acesso de um dos assistentes. A pessoa usava o capuz do moletom levantado, dificultando a identificação, mas seu tamanho e movimentos pareciam familiares. Foi diretamente à estação de trabalho de Mariana. Fotografou vários designs e remexeu em suas gavetas. Mariana congelou a imagem no momento em que a pessoa se virou brevemente na direção da câmera. Embora o rosto estivesse parcialmente coberto, era inconfundível. Carlos, o assistente pessoal de Beatriz. Com evidências concretas em mãos, Mariana precisava decidir como proceder. Confrontar Beatriz diretamente seria arriscado. Levar as descobertas a Felipe parecia a opção mais sensata, mas as coisas entre eles estavam tão estranhas. Respirando fundo, decidiu que a verdade era mais importante que seu orgulho ferido. Dirigiu-se ao escritório de Felipe, apenas para descobrir que ele estava em reunião fechada com investidores. Sua secretária sugeriu que voltasse em algumas horas. Ao retornar ao estúdio, Mariana encontrou Beatriz mexendo em seus protótipos. "Posso ajudar em algo?" perguntou, mantendo o tom neutro apesar da raiva crescente. Beatriz sorriu friamente, apenas verificando o andamento. "Como diretora de marketing, preciso ter certeza de que teremos um produto vendável, apesar dos contratempos." "Interessante você mencionar contratempos", respondeu Mariana, aproximando-se. "Estive revisando algumas gravações de segurança, imagens muito reveladoras." O sorriso de Beatriz vacilou por um instante. "Não sei do que está falando. Tenho certeza que Carlos poderia explicar melhor. Talvez devêssemos chamá-lo para uma conversa a 3. A expressão de Beatriz transformou-se completamente. "Você não tem provas de nada." "Tenho gravações, Beatriz. Carlos entrando no estúdio com seu cartão de acesso, fotografando meus designs, remexendo nas minhas coisas." Por um momento tenso, as duas mulheres se encararam em silêncio. Finalmente, Beatriz soltou uma risada curta e amarga. "Sabe qual é seu problema, Mariana? Você realmente acredita que chegou aqui por mérito? E não foi? Foi por causa dele. Felipe e sua obsessão por descobrir talentos brutos,
por democratizar a moda. O desdém na voz de Beatriz era palpável. Eu trabalhei 15 anos para chegar onde estou. Estudei nas melhores escolas, construí as conexões certas, joguei de acordo com as regras. E então, ele traz uma garota da periferia que usa janelas de carros como espelho e, de repente, ela é o novo rosto da empresa? Então é isso, inveja? Mariana estava incrédula. Você sabotou todo um projeto, arriscou sua carreira, só porque não suportava me ver ter sucesso? Não seja ingênua. Não é sobre você, é sobre ele. Felipe precisa aprender que suas decisões têm consequências. Beatriz ajeitou o blazer impecável. Quanto às suas provas, vá em frente, mostre a quem quiser. Será sua palavra contra a minha? E adivinha quem tem mais credibilidade nesta empresa? Com um último olhar de desprezo, Beatriz saiu deixando Mariana tremendo de raiva. Sem perder tempo, ela transferiu as gravações para seu celular e correu para o escritório de Felipe, determinada a esperá-lo o tempo que fosse necessário. Quando finalmente conseguiu vê-lo, 2 horas depois, Felipe parecia exausto. Não é um bom momento, Mariana, disse ele, afrouxando a gravata. Estamos prestes a perder 3 investidores importantes por causa desse vazamento. Tenho provas de quem fez isso, respondeu ela, colocando o celular sobre a mesa. Os próximos 15 minutos foram dedicados a mostrar as evidências e relatar sua conversa com Beatriz. Felipe assistia em silêncio, seu rosto uma máscara de choque e depois de raiva contida. Por que ela faria isso? Perguntou ele finalmente. Beatriz sempre foi leal à empresa. Leal à empresa, talvez. A você? Mariana hesitou antes de continuar. Felipe, acho que há algo pessoal nisso. Algo relacionado a nós dois. Ele fechou os olhos por um momento, compreendendo. Beatriz e eu tivemos um breve relacionamento há alguns anos. Terminamos amigavelmente. Pelo menos foi o que pensei. Aparentemente, ela não superou tão bem quanto você imaginava, observou Mariana. Felipe pegou o telefone e instruiu sua secretária a chamar Beatriz e Carlos imediatamente para seu escritório. Depois voltou-se para Mariana. Sinto muito por ter duvidado de você, mesmo que por um instante. Você estava protegendo sua empresa, seu legado, respondeu ela, embora a mágoa ainda estivesse presente. Não, estava com medo, admitiu ele com sinceridade surpreendente. Medo de ter cometido o erro de misturar negócios com sentimentos pessoais. Medo de que meu julgamento estivesse comprometido. Antes que pudessem continuar a conversa, a secretária anunciou que Beatriz e Carlos aguardavam do lado de fora. Felipe respirou fundo, preparando-se. Quer estar presente para isso? Perguntou a Mariana. Absolutamente. O confronto foi tenso, mas breve. Diante das evidências incontestáveis, Carlos rapidamente confessou, explicando que Beatriz havia prometido promovê-lo se cooperasse. Beatriz manteve-se defensiva inicialmente, mas quando Felipe mencionou possíveis processos criminais por espionagem industrial, sua fachada desmoronou. Você jogou tudo fora por rancor pessoal, disse Felipe, a decepção evidente em sua voz. Anos de trabalho, sua reputação, nossa amizade. Amizade? Beatriz riu amargamente. É assim que chama? Você me descartou como se eu fosse substituível e depois trouxe essa... Ela lançou um olhar venenoso para Mariana. Essa ninguém, e a tratou como se fosse especial. Ela é especial, respondeu Felipe simplesmente. E você está demitida, Beatriz. Carlos também. A segurança os acompanhará para recolher seus pertences. Após a saída tumultuada de Beatriz, que incluiu ameaças vagas de processos e exposição pública, Felipe e Mariana ficaram novamente sozinhos no escritório. O que fazemos agora? Perguntou ela, ainda processando tudo o que havia acontecido. Continuamos, respondeu ele. A coleção está pronta, o desfile acontecerá em 2 semanas. Quanto à Tecel Brasil, nossos advogados já estão cuidando disso. E quanto a nós? Mariana finalmente fez a pergunta que pairava entre eles há semanas. Felipe contornou a mesa e parou diante dela. Isso depende de você. Posso separar completamente o profissional do pessoal, se for o que preferir. Sua posição, seu projeto no ateliê colaborativo, nada disso mudará independentemente da sua decisão. E se eu não quiser separar as coisas? Mariana sustentou seu olhar.
E se eu quiser explorar o que está acontecendo entre nós, mesmo sabendo que é complicado, arriscado? Então diria que, finalmente, temos algo em comum além do amor por tecidos. Ele sorriu, aquele sorriso genuíno que ela havia aprendido a valorizar. Sempre apostei no risco calculado, Mariana. E você vale cada risco. As 2 semanas seguintes passaram em um turbilhão de atividades. Com Beatriz fora, Mariana assumiu maior responsabilidade na finalização dos preparativos para o desfile. A equipe, agora sabendo a verdade sobre o vazamento, reuniu-se com renovado compromisso em torno do projeto. Felipe manteve sua palavra de separar o profissional do pessoal durante o expediente, mas as noites eram diferentes. Jantares simples em restaurantes discretos, longas conversas, um beijo hesitante que se transformou em algo mais profundo. Estavam construindo algo novo, passo a passo, descobrindo-se mutuamente além dos estereótipos e primeiras impressões. Na noite do desfile, o São Paulo Fashion Week estava repleto de celebridades, imprensa e compradores internacionais. A coleção Essência Brasileira, de Mariana Santos, em parceria com a Tavares Têxtil, ocupava o horário nobre da programação. Nos bastidores, modelos corriam de um lado para outro. Maquiadores davam toques finais, estilistas ajustavam detalhes de última hora. Mariana, em um vestido confeccionado especialmente para a ocasião, supervisionava tudo com olhos atentos. Felipe aproximou-se por trás, colocando as mãos gentilmente em seus ombros. Pronta? Completamente apavorada, confessou ela com um sorriso nervoso. Mas pronta. Tenho algo para você, disse ele, entregando-lhe uma pequena caixa. Dentro havia um delicado broche em forma de janela, feito de prata reciclada e pequenas pedras brasileiras. Para nunca esquecermos como tudo começou, explicou ele, prendendo o broche no vestido dela. Como se eu pudesse esquecer o maior constrangimento da minha vida. Riu Mariana, embora estivesse visivelmente emocionada com o gesto. O maior constrangimento que levou à maior oportunidade, corrigiu Felipe. Às vezes, Mariana, os momentos mais embaraçosos abrem janelas para possibilidades que nunca imaginaríamos. Quando as luzes se acenderam na passarela e a primeira modelo desfilou usando uma das criações de Mariana, a jovem designer sentiu uma onda de realização tão intensa que mal conseguia respirar. De seu lugar na primeira fila, Felipe a observava com evidente orgulho. A garota que usava janelas de carros como espelho havia finalmente encontrado seu próprio reflexo verdadeiro, não em vidros escurecidos de BMWs, mas nos olhos de alguém que realmente a via por quem era.